Oi, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem, que está me assistindo nesse momento. E esse fim de semana, ontem, segunda-feira, teve aquele rebuliço total da gravação com o senador Cajuru com o presidente Bolsonaro. Enfim, na minha opinião, o Cajuru tentou se autopromover com a divulgação do áudio. E tem uma coisa que eu acho que ele não tinha percebido antes, que fazer gravação do presidente e divulgação é crime, porque o presidente está blindado, porque é o nosso líder da nação e não pode ter esse tipo de gravação criminoso. A Constituição está assim como criminoso e poderá ter de perder o mandato. Na entrevista, quer dizer, na conversa, ele tentou passar a perna no Bolsonaro, fazendo o seguinte: eu vou ver se eu faço ele cair na minha conversa, falando que não quer ser investigado na CPI, enfim. Só que vocês viram no áudio que o Bolsonaro disse sim à CPI, só que tem de colocar estados e prefeituras. Senão, não tinha nada a ver com isso. Bem, de ontem para hoje teve mais assuntos e eu quero passar para vocês o que aconteceu de ontem para hoje. Mas antes, eu quero pedir pequenas coisas que seriam: dar um like, caso gostarem do vídeo, compartilharem com todos os amigos, familiares, com mais pessoas possíveis. E também compartilharem, comentem também, que é muito bacana saber o que vocês estão achando. Vou responder todas. Se inscrevam no canal, acione o sininho da notificação, que eu terei o maior prazer tê-los como inscritos. Tá bom? Vamos à notícia de ontem para hoje, que vocês vão ficar legais sem saberem. Vamos lá. Olha, após a consulta realizada pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, a Secretaria-Geral da mesa diretora lá do Senado informou que se instaladas a CPI da Covid, mas poderá investigar a conduta dos gestores da pandemia por parte dos estados e municípios. Era isso que o presidente estava querendo ontem. Continuando, a mesa informou também ainda que o Senado pode estender as investigações para verificar como foi o procedimento do, abre aspas, envio das verbas federais, fecha aspas, para prefeitos e governadores. É por isso que o presidente estava querendo. Se tiver a CPI, vamos investigar governadores e prefeitos. Por causa de o presidente mandou verba, recursos e aconteceu praticamente nada, só que fizeram? Pagaram servidores, são fornecedores, deixaram em dia as contas públicas, só isso. Mas nada do da, da CPI, quer dizer, da CPI não, da verba para a pandemia, tá certo? Do Covid. Bem, aí continuando, deixa eu ler aqui, aí com governadores, mas não soube, entretanto, dizer qual é o limite, ou seja, se deveria
possível, não deveria não, se será possível, pessoal, desculpe aí, rastrear o dinheiro, a forma como foram aplicadas o nosso din-din e assim o presidente para, desculpe, presidente sim, o nosso presidente Bolsonaro, que reclamou, você sabe o que aconteceu, reclamou pela divulgação da conversa particular. E publicamente, aí, entre parênteses, e também em uma conversa gravada e divulgada pelo nosso senador Jorge Cajuru. Eu virei a folha. Então, entre hoje, está dizendo nas redes sociais que Jorge Cajuru é um traidor. Na minha opinião, sim. Bom, continuando aqui, ó. Aí Cajuru, na perseguição e no contexto puramente político da instalação da CPI. Tem razão. Aí o Bolsonaro, aí o Cajuru está dizendo, tá? Bom, aí depois de tudo, o Cajuru afirmou hoje, terça-feira, tá aqui, dia 13, que enxerga com bons olhos a candidatura de, sabe de quem? Ciro Gomes, o nosso o tratorista, que tem empresa de tratores, que o irmão é motorista de trator, do partido PDT, e a presidência em 22. Ou seja, ele é um candidato bacana que o Cajuru está indicando aqui, ó, para você votar nele. Que coisa, hein? Bom, continuando aqui, ó, a declaração foi proferida durante uma entrevista no programa de ontem, Morning Show da Rádio Jovem Pan, que eu não assisti, mas tá na internet no caso. Aí ele falou assim, para mim, o mais preparado, vamos ver aqui, ó, mais preparado, que está dizendo, achar que a parte necessária, tá aqui, ó, uma terceira via. Não é possível que o Brasil só tenha, só tenha esses dois nomes, que seriam o Lula e o Bolsonaro, para a ideia dele, para ser presidente da nação. Aí precisa se preparar, ó, precisa de se preparar o Ciro Gomes. Olha só, logo o cangaceiro, hein? Bem, continuando aqui, vamos ver. Ó, não, continuando. Precisa ser mais tranquilo. Às vezes, ele se mostra muito carinhoso, não, raivoso, no caso do Bolsonaro. Mas ele é preparatíssimo. É o mais preparado de todos, disse na ocasião o Jorge Cajuru, na entrevista que ele teve lá no programa da Rádio Jovem Pan, Morning Show. Tá vendo, turma, como esse Jorge Cajuru, ele é duas caras, tá? Ele preparou o terreninho para passar a pena no Bolsonaro, derrubar ele com a CPI do Covidão, não, Covidão não, Covid, tá? E não queria colocar os governadores, prefeitos na CPI, porque no caso dele é o que? Para ter holofotes
da mídia inteira em cima dele, fazendo entrevistas, sendo famoso, enfim. Caso ele perder esse recandidato a senador, ele poderá o quê? Ser novamente eleito. É isso que ele quer, tá? Ou ser ministro. Para isso o quê? Vamos tirar o Bolsonaro. Aí que ele, mas tem uma coisa muito importante. Ele só colocou aquele pedido do impeachment do Alexandre de Moraes só para fazer uma média, entendeu? Uma grande média para ele ser, olha, ele tá nos ajudando, tirar o Alexandre, ele tá ao nosso lado, enfim, tá? Mas a CPI é um contraponto. Aí na entrevista que ele concedeu, aí que ele deu mais as caras para a gente, que tem ter certeza que ele é um traíra, duas caras, muito falso, por sinal, e dizendo que se Bolsonaro e o Lula, e que ele ia votar no Ciro Gomes, porque uma terceira via e com certeza ia votar nele, no Ciro Gomes, sim. Olha só, dois de esquerda, Ciro, Lula e Bolsonaro de direita. Aí vocês imaginam, puxa, ter tanta força para a esquerda, ter um candidato, mas a esquerda não tem candidato à altura. Tem o Bolsonaro, a direita tem o Bolsonaro, tem os filhos, tem a ministra, não, a ministra não, as deputadas, Carla Zambelli, tem a Bia Kicis, Carolina de Tone, senadores, deputados, enfim, qualquer um deles ficará à altura do nosso presidente, porque são de direita. E a esquerda, com aquela narrativa de sempre, para tentar derrubar nós de direita, fazem de tudo, quanto mais baixo possível para ter o poder, é que importa. Meios para ter o fim. Desculpa, é o fim que mexe os meios para ter o objetivo, que no caso, o poder. Ó, presidência, Senado Federal, ou seja, Legislativo, movimentos sociais e judiciário. Tudo aparelhado de novo para a gente se ferrar, tá certo? Deixo vocês aqui agora. Caso vocês gostarem desse vídeo, compartilhem, comentem, deixem um like, por favor, e se inscreva no canal, tá? Até o próximo vídeo, fui!